Salve, salve família vascaína! Sejam bem-vindos aqui ao canal Vascaíno Raiz. Meu nome é Eloy Oliveira e nesse canal a gente traz todas as informações sobre o Vasco da Gama. Se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece, aproveita aí para se inscrever, ativar o sininho e poder receber os nossos próximos vídeos. Nesse vídeo aqui vamos trazer algumas informações do Vasco, como por exemplo, uma possível contratação do Vasco que pode chegar essa semana, já para chegar para ser titular. Vamos falar também sobre a derrota do Vasco no Sub-17 para o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro. Infelizmente aí uma derrota dolorida para nossa molecada. E também vamos falar sobre MT, esse jovem que se envolveu aí em algumas polêmicas essa semana. Começando aí pelo time Sub-17 do Vasco, a garotada aí sofreu uma derrota dura para o nosso maior rival, uma virada aí na final, já que o Vasco tinha saído na frente com 3-1 em São Januário, levou 4-1 agora em Volta Redonda e acabou perdendo o título aí. Eu vi muita gente criticando nas redes sociais, muitos torcedores falando mal dos garotos, falando que a base é ruim, que os jogadores não jogam nada. Gente, não é verdade. Vamos ter calma nessa hora. O Vasco vive um momento muito conturbado. São Januário é um lugar que está um clima pesado porque são muitos problemas administrativos, problemas políticos. Então a gente sabe como tem peso ali os jogadores que jogam com a camisa do Vasco. Mesmo na base às vezes acontece isso. Não vamos culpar os jogadores. Esses jovens são a esperança que nós temos de mudar o futebol do Vasco. O Vasco consegue dinheiro com esses jovens, consegue ir renovando seu elenco. Às vezes surge um bom jogador, como a gente já viu surgir nesses últimos anos, Douglas Luiz, o Paulinho, acabou que o Marrone rendeu dinheiro para o Vasco, o Thales Magno rendeu dinheiro para o Vasco. Então são jogadores que vão ali ajudando o Vasco de alguma forma. Teve o Evander também, rendeu dinheiro. Alguns jogadores ali, não são todos craques, não. Tem o Paulinho, por exemplo, que é um ótimo jogador, o Douglas Luiz é um ótimo jogador. Então de vez em quando surgem alguns jogadores que a gente vê que ajudam o clube, que fazem bem para o clube, que o Vasco precisa dessa base. Então não vamos queimar os garotos. O resultado foi ruim, lógico, a gente fica triste, fica chateado com esse resultado. Perder para o Flamengo nunca é bom, perder uma final nunca é bom, mas o mais importante são formar jogadores. Eu, por exemplo, boto muita fé no Andrei, o meio de campo ali, capitão do Vasco, do Sub-17, que joga muito bem, é melhor que o Andrei do profissional, com certeza tem mais comprometimento, tem amor à camisa, eu acho que ele vai ser um grande jogador. E também o Eric Marcos, que joga ali com a 10, é um jogador que tem muita qualidade, vamos ver se ele vai render, joga na seleção brasileira, tanto ele quanto o Andrei. Vamos ver se eles vão poder se tornar grandes jogadores, vestir a camisa do Vasco no profissional, render bons frutos aí pro Vasco. Não vamos ficar aqui pegando no pé da garotada. Gente, não é futebol profissional, é futebol amador, é futebol sub-17. Eles ainda são jovens, não sabem se vão vingar realmente. Então, vamos deixar os garotos ficarem à vontade. O mais importante é formar jogadores, é o Vasco conseguir subir esses jogadores, que eles possam ser aproveitados, eles possam render frutos no time de cima, que eles possam ali ajudar tecnicamente e no futuro financeiramente também, que o Vasco precisa acabar vendendo essas joias para poder fazer dinheiro. E agora aqui falando também sobre mais uma revelação do Vasco, na verdade é uma revelação do Volta Redonda, mas o Vasco pegou ainda na base, que é o MT, que essa semana se envolveu numa polêmica aí, estava numa aglomeração, numa balada, pondo aí a integridade do grupo do Vasco em risco, porque se ele pega um Covid ali, passa pro Germancano, como é que a gente vai ficar sem o Germancano na Série B? Perder o Germancano aí por 20 dias, perder jogadores que podem ser importantes, Léo Jabá que vem ajudando, Juninho que vem ajudando, ou então dar um surto coletivo ali, o Vasco perder vários titulares, não que eles estejam jogando grande coisa, né? Mas se o Vasco já começar a perder jogadores, aí vai ficar mais difícil ainda pro Lisca montar um time. Então foi uma atitude muito equivocada do MT, a diretoria do Vasco aí vai punir ele com 3 dias de suspensão, vai multar ele no salário e ele vai ficar um pouco afastado aí, vamos ver se o Lisca vai voltar a escalar ele, deve também dar uma chamada nele, o Alexandre Pássaro deve dar um esporro ali. O MT se desculpou nas redes sociais, disse estar envergonhado, pediu desculpa. Então, o que a gente pode fazer é cobrar dele, né? Esperar que ele volte, porque também não está jogando absolutamente nada. Mas eu acredito que é um jovem que tem potencial sim, tem um talento na perna esquerda. Só que eu não entendo um pouco o MT, ele entra em campo muito disperso. Eu acho que ele acha que ele joga mais do que ele realmente joga. Ele é um pouco displicente ali no jogo, displicente na marcação. Então eu acho que esse momento vai ser bom para ele, esse puxão de orelha para ver se ele acorda. Cara, às vezes um jovem que está tendo uma oportunidade dessa, quantas pessoas não queriam ser jogador de futebol? Eu, na minha infância, meu sonho era ser jogador de futebol, acredito que várias pessoas tiveram esse sonho.
Ser jogador de futebol é um privilégio, jogar com a camisa do Vasco é um grande privilégio, cara, num país onde muita gente passa dificuldade, o cara recebendo um bom salário, tem um contrato com o Vasco e não aproveita e vai desperdiçar, fazendo burrice aí com a carreira. Então é uma coisa pra gente prestar atenção, um jogador imaturo ali, que precisa de uma maturidade, precisa crescer e ele pode sim demonstrar o bom futebol que eu acredito que ele tenha, que eu vi ele jogando na base, vi bons jogos dele. Então ele precisa amadurecer e voltar aí, pensar, botar a cabeça no lugar e ver se ele realmente quer ser jogador, que realmente quer aproveitar essa grande oportunidade que ele tem na vida dele. A gente não entende o que passa na cabeça de alguns jovens como o MT, que acaba se perdendo aí. Primeiro entra em campo e não consegue jogar, e além disso fora de campo, comete erros aí que pode prejudicar a equipe toda do Vasco se der um surto de Covid ali no elenco. E agora uma notícia importante é que o Vasco pode estar perto de fechar uma contratação sim. Trata-se do zagueiro Iago Maidana, que estava no Sport, emprestado pelo Atlético Mineiro. Ele pertence ao Atlético Mineiro e ele pode sim estar chegando em São Januário essa semana. As conversas estão abertas entre o Alexandre Pássaro e os agentes do jogador. Hoje saiu uma nota, alguém dizendo que o empresário do Maidana negou a negociação com o Vasco. Mas ele vai negar mesmo, porque o Pássaro está tentando fazer tudo ali às escondidas. Mas vazaram informações de que essa negociação pode acontecer sim. O Vasco tem interesse no zagueiro e a negociação poderia ser devido ao acordo aí que o Vasco fez com o Atlético Mineiro por causa do Marrone, e o Vasco estava precisando de um zagueiro. De repente esse foi o acordo que a diretoria do Vasco e a diretoria do Atlético Mineiro chegaram a um acordo ali para poder o Vasco trazer um zagueiro e diminuir um pouquinho ali o valor do Marrone, porque o Vasco está precisando reforçar o seu elenco. Então essa pode ser a negociação, o zagueiro pode estar perto sim, apesar do empresário negar, há sim a possibilidade, a não ser que esteja algum problema ali de acordo de salário, de alguma coisa que o jogador não queira vir para o Rio, alguma coisa pode acontecer, a negociação pode babar sim, pode não acontecer, mas tem tudo para dar certo. O Iago Maidana não vai ser aproveitado no Atlético Mineiro, o Vasco precisa de um zagueiro. Ele é um zagueiro que joga pelo lado direito e o Vasco está precisando ali, já que o Hernando não dá conta. O Miranda é um jovem também, a gente não dá para confiar 100% nele. E o Vasco está precisando. Ele tem 1,96 m, é um zagueiro alto, 25 anos, uma boa idade e chegaria aí para ajudar bastante o Vasco. Sinceramente, não é um zagueiro excelente, mas eu acho que é um zagueiro que faz o feijão com arroz ali. Melhor que o Hernando, com certeza ele é, né? Quem não é, melhor que o Hernando. Então ele chegaria aí para ajudar bastante o Vasco, compor o elenco, acredito. Compor o elenco não, chegar para ser titular, mas fortalecer o elenco, né, nesse modo de dizer, e chegaria ali para ser titular, jogar ele, talvez o Leandro Castan, quando o Leandro Castan voltar, mas por enquanto poderia ser ele ou o Ricardo Graça, não sei, de repente a dupla de zaga que o Lisca poderia fazer. Então há sim essa possibilidade do Vasco fechar com o zagueiro Iago Maidana, um reforço aí para o Vasco da Gama. Vamos esperar ver o fim dessa novela aí. Eu acredito que até o final da semana ele pode sim desembarcar no Rio de Janeiro e fechar com o Vasco da Gama. Bom, torcedor, esse foi o vídeo trazendo informações aí do nosso Vascão. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!